Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Sérgio Sousa Pinto teve uma discussão um bocadinho mais intensa com Maria Castelo Branco. O tema era a habitação e Sérgio Sousa Pinto argumentava que era um bom sinal, na visão dele, que os dois partidos do centro tivessem um entendimento sobre que soluções é que a habitação precisa, e Maria Castelo Branco estava aqui a fazer umas intervenções um bocadinho descontextualizadas do ponto de vista dos comentários do Sérgio Sousa Pinto. E, portanto, eu venho mostrar-vos este momento televisivo, interessante, falar um bocadinho sobre os problemas da habitação e sobre algumas soluções óbvias que nenhum destes dois partidos ou comentadores estão dispostos a falar, que eu acho que são inegáveis. E, portanto, vamos ouvir estes comentários, esta troca de ideias e fazermos também nós uns breves comentários. O problema de Pedro Nuno Santos é que fez um caminho para se recentrar ideologicamente, mas agora já perdeu o espaço. Está claro, Sérgio. Então, vamos lá ver se a gente se entende. O Pedro Nuno Santos tem uma grande dificuldade porque não consegue distanciar-se das políticas da AD, mas pelos vistos a AD não tem problema nenhum em não ter conseguido distanciar-se das políticas do Dr. António Costa do governo anterior, que são mais ou menos a mesma coisa. Mas ele não está a concorrer agora contra o Dr. António Costa? Ou está a concorrer contra o Dr. António Costa? Diz assim, o problema da habitação é um problema de difícil resolução, ou seja, diz a verdade, não faz demagogia, não faz aquelas coisas, não faz aqueles estaralhaços tão do agrado do Dr. Ventura, e diz, é um problema difícil, é preciso construir mais, é preciso resolver os bloqueios aqui e acolá, facilitar a construção, e quando o outro, usando das mesmas faculdades racionais, diz de facto não se consegue conceber alternativas que não passem por medidas dessa natureza, nós também nos insurgimos. Mas onde é que tu viste as diferenças? Só para dizer, mas desculpa lá. Mas diz-me lá, onde é que... Antes de ouvirmos a segunda parte, e agora a coisa vai ficar um bocadinho mais intensa, eu gostava só de deixar aqui uma nota. Sim, em muitas partes, e aliás, tanto do PS como do PSD, independentemente das lideranças, nomeadamente agendas externas, pouco ou nada muda. Quando às vezes é dito que o PS e o PSD têm muitas semelhanças ideológicas e programáticas, isto tem fundamento nos próprios programas. As agendas externas da AD para o Partido Socialista não mudam assim tanto. Apesar de haver algumas diferenças, estamos a falar de dois partidos globalistas que não se opõem, por exemplo, à defesa do Eurodigital, da CBDC, que vai ser já posta em prática em outubro. E, portanto, quando às vezes se diz mas o PS e o PSD são iguais, ou são parecidos, ou são a mesma coisa, as pessoas dizem, lá estão eles a fazer demagogia, claramente que o Montenegro é diferente do Pedro Nuno Santos. Sim, são pessoas diferentes, mais imposto, menos imposto, mas a coisa é mais ou menos a mesma. Isto é o Bloco Central que tem alternado no poder nos últimos 50 anos. Agendas da União Europeia, mais coisa, menos coisa. Defendem mais ou menos as mesmas coisas. Transição energética, são a favor de todas as coisas que sejam aceites mediaticamente e, portanto, não há aqui uma grande ruptura, em opinião nenhuma, sobre aquilo que é o entendimento do povo português e, portanto, aquilo que consideram aceitável. São mais ou menos europeístas, são mais ou menos a favor da transição verde, portanto, têm aqui posições que são politicamente corretas e são aceites. Quando o Sérgio Sousa Pinto diz, faço esta última nota e já avanço para o resto do vídeo. Quando o Sérgio Sousa Pinto diz, não fizeram a demagogia que o Dr. André Ventura gosta e afirmam os dois que é um problema difícil. O Sérgio Sousa Pinto, que eu acho que é importante que tenha isto em conta, porque é uma pessoa que eu acho que é honesta intelectualmente e que se esforça para o ser, e eu acho que isso é relevante em política. Quando o Sérgio Sousa Pinto diz, isto é positivo, que eles digam que é um problema difícil e que não façam demagogia à volta do problema. Muitas vezes, Sérgio Sousa Pinto, com muita frequência, principalmente nos últimos 50 anos, o que é feito é, estas pessoas dizem que os problemas são difíceis, que são de difícil resolução e que já são de longa data, muitos deles são problemas europeus para os tornar ainda mais transcendentes do ponto de vista daquilo que é a sua resolução e acabam por não apresentar soluções concretas nenhumas com a desculpa de que, número 1, é um problema concreto e número 2, é um problema europeu que nos transcende, não podemos ser nós a resolver. Portanto, eu acho que é importante dizer-se que não fazer demagogia não é dizer que o problema é difícil. Que o problema é difícil todos nós percebemos. Todos nós que não conseguimos sair de casa antes dos 30, todos nós que ou pagamos a renda ou comemos, todos nós percebemos que o problema é difícil. Agora, dizer que o problema é europeu ou que é transcendente ou que não se pode resolver é uma forma de não fazer demagogia? Não acho. É muitas vezes uma forma de se esquivarem a darem soluções concretas para o problema e uma delas que é óbvia para todas as pessoas, nomeadamente que assistem a este canal, mas que nenhum dos dois partidos insiste em abordar. E, portanto, vamos ouvir a segunda parte do vídeo e já falo dessa solução. Tu viste as diferenças? Mas eu estou a dizer que o importante é... Mas viste diferenças?
Eu não sou um detector de diferenças, estou-me das tintas para as diferenças. Tu disseste que viste diferenças. Quando o problema... Tu disseste que viste diferenças. Eu não disse nada disso, rapariga. Sim, podes ir ver atrás na tua intervenção. Disseste que conseguiste ver as diferenças ideológicas entre os dois. Mas tu vais falar, João, já te dou a palavra, deixa lá o Sérgio acabar. Eu não disse que vi diferenças. Eu estou a elogiar o facto de eles estarem rigorosamente nas tintas para as diferenças e terem um discurso de verdade sobre os problemas nacionais. Foi claro? Tu disseste na tua intervenção que viste as diferenças. Agora sobre eu estou-te só a perguntar o que é que tu discordas no que eu disse, porque o que eu disse foi que não se viu as diferenças entre as propostas do PS e da AD. Pedro Nuno não conseguiu apresentar propostas diferentes daquelas políticas de Montenegro. E eu estou a dizer, e Montenegro não conseguiu fazer nada de novo nem diferente do que fez António Costa antes. Mas Montenegro não está a concorrer contra António Costa. O meu problema é esse. Montenegro não está a concorrer contra Pedro Nuno Santos? Contra António Costa não está. Montenegro está a concorrer contra quê? Mas está a concorrer contra António Costa? Não. Então, qual é a tua questão? A minha questão é muito simples. Montenegro e Pedro Nuno estão confrontados com um problema que é igual e é um problema nacional. Chama-se problema da habitação. E dentro do problema que requer respostas, ambos tiveram a honestidade de reconhecer que nenhum tem soluções mágicas. E, portanto, têm soluções que não se afastam muito umas das dos outros. Mas tu há diferenças no rendimento e não sei... E eu estou a perguntar quais diferenças. Estou quase a claudicar. Vamos ao... Bom, meus caros, esta foi a troca de impressões. Sérgio Sousa Pinto já estava cansado. Eu gostava só de deixar aqui algumas notas. Eu acho que o Sérgio Sousa Pinto elogiar o facto de tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos dizerem que não têm balas de prata para o problema da habitação não é propriamente uma virtude em si, porque não terem balas de prata não significa que não tenham soluções nenhumas, mas afirmar que o problema é difícil para que não se resolva ou para que digam que é transcendente não é propriamente a melhor forma de abordar os problemas. Essa é a primeira questão. Depois, eu acho que para determinados problemas não é preciso inventar a roda. Nós não precisamos de grandes novidades políticas, programáticas para resolver determinados problemas. Nós todos compreendemos que há determinados regimes económicos, aliás, nós estamos numa fase da história em que muitas formas de gerir os países e as sociedades já foram testadas. Nós estamos numa fase da história que é importante e que podemos olhar para isso e que talvez estejamos à beira de perder a forma que nós estávamos a testar, que eram as democracias liberais. A ordem liberal está em queda, já é perceptível por todas as pessoas e já era perceptível há alguns anos atrás por pessoas muito mais entendidas e muito mais inteligentes do que eu, e eu acho que para certos problemas não é preciso inventar a roda. Nós todos compreendemos as dinâmicas de mercado, nomeadamente a oferta e a procura. Nós todos compreendemos como é que isso funciona. Se há mais oferta do que procura, tendencialmente os preços diminuem. Se há mais procura do que oferta, tendencialmente os preços vão aumentar. E, portanto, nós neste momento estamos numa situação em Portugal que, independentemente da nossa capacidade de fazer construção, seja ela pública ou privada, temos uma oferta muito mais curta do que uma procura artificial criada por uma invasão de imigrantes. Isto tem que ser dito. Nós não podemos dizer que vamos passar do plano de 20 mil casas para 50 mil casas se depois recebemos 60 e tal mil pessoas. Não faz sentido, é matemática. Como é que é possível dar casa a tantas pessoas que muitas vezes entram ilegalmente, que vivem às 15 e às 20 dentro de um apartamento, que é não só mau para o país, como é mau para as pessoas, porque eu acho que ninguém gosta de partilhar um T1 com 15 pessoas em que cada um tem a sua botija de gás. Acho que isso não é desejável por ninguém. O que é preciso dizer é, sim, temos um problema na habitação. Problema que pode ser parcialmente resolvido com o estancar da procura. Como é que se estanca a procura? Muitas deportações têm que ser feitas e tem que haver um limite quantitativo para a entrada de pessoas em Portugal. Nós não podemos ter 2 milhões de imigrantes num país com 11 milhões de pessoas. É inaceitável. Até porque 1/3 dos nascimentos em Portugal já é de mães estrangeiras. E, portanto, isto é inaceitável. O problema da habitação tem vários contornos, nomeadamente burocracia. A burocracia é enorme, seja para o que for. Vocês querem abrir um negócio, é como dizia um rapaz do Instagram, acho que ele é da Iniciativa Liberal, paga-se e espera-se. O João, sei lá, acho que é assim que ele se chama no Instagram, que faz vídeos com muita graça e eu vi esse vídeo por acaso. Portanto, burocracia, paga-se e espera-se, define Portugal perfeitamente. Diminuir a burocracia, facilitar que se construa com maior facilidade. Diminuição ou até mesmo acabar com o IVA para a construção, que incentiva as pessoas a construir e, nomeadamente, retirar
retira-se basicamente, o Estado retira 1/4 de todos os ganhos que são feitos do ponto de vista da habitação. Quando tem que se cuidar da habitação, tem que se tratar dela, e isso envolve custos. E, portanto, burocracia, IVA da construção, mas muito mais importante, que vai automaticamente mexer com a procura artificial que tem sido criada, a imigração em massa que tem chegado a Portugal. Que ninguém me diga que estas pessoas chegam a Portugal e não procuram os serviços nacionais de saúde, que não procuram a habitação, que não procuram todos os serviços que nós damos por adquiridos aqui em Portugal. E, portanto, há um problema de excesso de procura em Portugal, sim. E depois também há um problema de construção que tem diminuído massivamente e que, efetivamente, isso vai gerar mais problemas. O que é que este governo fez? Incentivou ainda mais a procura. Mais pessoas foram para o mercado com essa garantia do Estado e acabaram por ter a mesma oferta para uma maior procura. O que é que isso fez? Aumentou ainda mais as rendas. E, portanto, este governo falhou redonda e quadradamente, se lhe quiserem chamar assim. Os governos anteriores falharam redonda e quadradamente e vão continuar a falhar, porque há um problema que ninguém discute do ponto de vista da habitação. Imigração em massa. Ou ela diminui e deportamos imensas das pessoas que cá estão, nomeadamente as pessoas que não se adaptaram, as pessoas que não estão a fazer nada, que estão apoiados em estados sociais, etc. Ou então vamos ter sempre demasiada procura para a oferta que nunca vamos conseguir acompanhar, e isso é inevitável. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.